Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, realizado em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ-UNUGEP-NAC. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o recurso repetitivo de tema 1274. Nele, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fato de o visitante cumprir pena em regime aberto ou estar em livramento condicional não impede por si só o direito de visitar uma pessoa presa. A tese firmada reforça o papel ressocializador da pena e destaca que eventuais restrições a esse direito só podem ocorrer de forma excepcional, com fundamentação adequada, necessária e proporcional. E quem está aqui comigo agora para detalhar um pouco mais os fundamentos e os impactos dessa decisão é a advogada criminalista e mestre em Direito Processual, Maria Jamile. Muito bem-vinda ao Rádio Decidente. Obrigada, Thiago. Olá a todos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui com vocês. Doutora Jamile, começa explicando para a gente, então, qual a importância da decisão do STJ que reconhece aí o direito de visita por pessoas em regime aberto ou em livramento condicional. Antes de mais nada, é importante dizer que essa é uma decisão muito bem-vinda, muito salutar, tomada, pela terceira sessão aqui do STJ, que reforça tanto a importância da visitação como pilar para a ressocialização dos reeducandos, quanto a necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Então, vejo ela com uma importância em ambos os sentidos, tanto do ponto de vista da execução penal e do caráter para que se atinjam as finalidades propostas pela pena, tanto do ponto de vista da Constituição quanto da própria lei de execução penal, quanto do ponto de vista da fundamentação das decisões judiciais, da individualização das decisões judiciais. Eu acho que essa decisão tomada nesse momento pelo STJ é importante por esses dois vieses. Ok. Essa decisão, ela representa uma mudança na jurisprudência ou apenas consolida um entendimento que já vinha sendo aplicado? Na verdade, vou retomar um pouco a construção histórica dessa decisão para responder sua pergunta. Na verdade, veja, essa decisão ela traz para a gente, ela consolida o entendimento de que os reeducandos que se encontram já em fase avançada do cumprimento de pena, que já estão ou em livramento condicional ou em regime aberto, eles não podem, a priori, ser privados do direito de visitar, de fazer visitas a parentes, a cônjuges em estabelecimentos prisionais. Antigamente, até mais ou menos 2020, existia jurisprudência farta no STJ, existia uma grande uma corrente de pensamento no STJ que dizia que o simples fato das pessoas estarem cumprindo pena, ainda que já na fase avançada da execução penal, elas podiam ser, sim, privadas desse direito de visita, e isso porque lá no artigo 41 da LEP, no inciso 10º, existia uma previsão que dizia que o direito de visitação era garantido ao preso, o preso tinha direito de visitar, receber visitas, mas esse direito não era absoluto. Ele podia ser restrito por força. Na época, esse inciso dizia que esse direito podia ser restrito, inclusive, por força de decisão do diretor do estabelecimento prisional. Importante dizer que esse inciso foi alterado recentemente, em 2024, até para dizer que agora essas restrições apenas podem advir de decisão fundamentada de juiz. Mas, pois bem, até 2020, o STJ tendia a entender o direito à visitação podia, sim, ser restrito. A pessoa podia, não necessariamente, ela podia visitar, podia ter seu direito à visitação restrito pelo simples fato de ela estar cumprindo pena em regime semiaberto, aberto ou em livramento condicional, e esse direito podia ser restrito por normas do presídio, normas, enfim, administrativas do presídio. De 2020 para cá, esse entendimento passou a ser modificado dentro do próprio STJ. Então, de 2020 para cá, a gente tem uma série de decisões do próprio STJ já modulando, modificando esse entendimento e já dizendo
o contrário, falando, não, peraí, isso não pode ser restrito por atacado, porque afinal de contas é um direito do preso receber visitas. Então, na verdade, esse direito pode ser restrito, mas é necessário que ele seja fundamentado, é necessário que a gente analise o caso concreto e mais, é necessário que um juiz olhe para esse caso, avalie se é necessário de fato restringir a visita e explique por quê. Ou seja, não se pode restringir a priori de baseada esse direito do preso pelo simples fato de ele estar cumprindo algum tipo de pena. Então, de 2020 para cá, a gente já tem uma mudança desse entendimento inicial, já tem um entendimento mais sedimentado no STJ no sentido oposto de que o direito à visitação não pode ser restrito a priori, mas sim deve advir apenas de decisão judicial fundamentada e baseada em elementos do caso concreto. Então, na verdade, respondendo a sua pergunta, a decisão da terceira sessão agora representa uma mudança em relação ao entendimento mais antigo, né, anterior do STJ, mas consolida o entendimento que o STJ já vem aplicando nesses últimos anos, de 2020 para cá, que é consolidado nessa decisão da terceira sessão. E quais são os fundamentos legais e constitucionais que sustentam aí esse direito à visita? O fundamento inicial parte da própria Constituição Federal, né? Que lá no seu artigo 1º já fixa a dignidade humana, a própria dignidade humana, como um dos fundamentos, né, da nossa República. E no artigo 5º também estabelece que o preso tem garantido respeito à sua integridade física e à integridade moral. Mas de forma mais específica, a gente tem aí fundamentos na Lei de Execução Penal e no seu artigo 1º e na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um tratado ratificado pelo Brasil, que está em plena vigência, que estabelecem os objetivos principais da execução penal, que é, além da reeducação, enfim, da correção, digamos assim, do comportamento, é principalmente a reintegração e a ressocialização do condenado, que é feito, se não principalmente, mas um dos pilares mais importantes para a reeducação e ressocialização é justamente o contato com a família, com a sociedade, com, né, manutenção dos laços sociais e familiares. E também um outro fundamento muito importante que é trazido pela terceira sessão nessa decisão, também se encontra na Lei de Execução Penal, artigo 41, inciso 10º, e também nas chamadas regras de Mandela, na regra 58, que são regras de Mandela, para quem não conhece, são as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos. Tanto a OLEP quanto as regras de Mandela estabelecem que os presos têm direito à visita dos familiares, do cônjuge e dos amigos, e trazem isso de forma bastante específica. De novo, justamente porque um dos pilares fundamentais para a ressocialização do preso é a manutenção dos laços familiares. Existem, inclusive, pesquisas no sentido de que apontam presos que mantêm os laços familiares durante o período de reclusão têm menor taxa de reincidência, conseguem se reintegrar à sociedade de forma mais adequada, não tem menor taxa de retorno à delinquência. Então, a manutenção, a visita, realmente ela é muito importante sob muitos aspectos, até, né, olhando para isso a longo prazo, até para a questão de superlotação carcerária, enfim, para evitar um retorno ao estabelecimento prisional no futuro. Doutora Maria Jamile, a senhora falou aí agora sobre essa contribuição, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos, também das regras de Mandela para essa proteção do direito à visitação no Brasil e destacou aí a importância dessa visita de familiares, de pessoas próximas, como um elemento essencial dessa função ressocializadora, né? Em quais situações excepcionais esse direito pode ser restringido de forma legítima? Essa é uma pergunta interessante, Thiago, porque é importante a gente entender também que não é, na verdade, a decisão da terceira sessão não representa uma carta branca para absolutamente todas as visitas. Na verdade, o que a terceira sessão diz é que as visitas podem sim ser restritas, né? No entanto, essas restrições, elas devem ser precedidas de uma análise do caso concreto e de uma decisão judicial que justifique, naquele caso concreto, por que se entendeu pela necessidade de restrição
daquela visita especificamente. Em geral, por riscos de segurança do presídio, enfim, em geral, porque se entende que aquela visita especificamente representa algum tipo de risco à segurança do estabelecimento prisional, algo relacionado a isso. Até porque a segurança do estabelecimento prisional, como se sabe, também é responsabilidade do Estado, então é necessário que se sopese sempre a segurança, né, o direito à visita do preso, mas também sempre pensando na segurança do estabelecimento prisional, dos demais internos, que é também responsabilidade do Estado. Então, um exemplo muito comum desse tipo de restrição, que deve ser analisado caso a caso, lembrando, né, mas um exemplo que se vê bastante na jurisprudência desse tipo de restrição é o caso, por exemplo, de pessoas que foram condenadas, que estão cumprindo pena por tráfico, por terem ingressado com drogas dentro do sistema prisional, dentro de um estabelecimento prisional. Então, nesses casos especificamente, costuma-se entender que autorizar a visita dessas pessoas pode colocar em risco a segurança do estabelecimento prisional, porque existe uma chance de que essas pessoas, ao adentrar, ao visitar no estabelecimento prisional, podem novamente reincidir nesse mesmo comportamento, levando novamente com drogas dentro do sistema prisional. Então, esse é um dos casos em que, em geral, a gente tem observado que a jurisprudência tem optado por restringir as visitas ao analisar o caso concreto. Doutora Jamile, portarias internas de presídios, elas podem restringir visitas? Se sim, qual o peso jurídico dessas normas administrativas? Não, atualmente não. Isso era o que eu explicava que se fazia, era muito comum antigamente, mas atualmente não se admite mais, tá? Com amparo neste entendimento já fixado pelo STJ, nesse tema, a restrição às visitas apenas pode ocorrer por meio, de decisão judicial, ou seja, proferida por um magistrado e não pelo diretor do estabelecimento prisional. 2, por decisão judicial fundamentada, ou seja, o magistrado precisa analisar os pormenores, os fatos específicos daquele caso concreto, ou seja, a decisão não pode ser, a restrição não pode ser genérica. E 3, a restrição apenas pode se dar nos casos em que ela seja recomendada por circunstâncias particulares daquele caso concreto, que ela seja necessária em razão da manutenção da segurança, da estabilidade do estabelecimento prisional. Ela não pode ser nem genérica, o que é, obviamente, a natureza de uma portaria interna de presídio, por exemplo, e nem editada por norma administrativa, que também seria a natureza da portaria do estabelecimento prisional. E como que o judiciário deve agir, então, diante de uma decisão genérica que restringe visitas com base apenas no regime de cumprimento de pena do visitante? À luz desse entendimento do STJ, deve reconhecer a sua nulidade, a sua invalidade jurídica. E o que essa decisão do STJ pode deixar aí de lição, ensina para a gente sobre a necessidade de fundamentação nessas decisões judiciais, especialmente em matéria penal? Me parece que essa decisão do STJ, ela reforça, na verdade, melhor dizendo, a importância da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, especialmente em matéria penal. Eu acho que ela, na verdade, vem num momento em que o judiciário tem reiteradamente reforçado a importância das decisões judiciais. Vale lembrar que não muito tempo atrás, em 2019, no chamado pacote anticrime, que reformou diversos dispositivos do CPP, foi inserido alguns parágrafos no artigo 315 do CPP que também vão no mesmo sentido, que apontam, enfim, a necessidade de motivação das decisões judiciais penais, especialmente de prisão, que colocam especificamente itens específicos para que se avalie a fundamentação, né? Itens indispensáveis, itens sine qua non para que se considere uma decisão fundamentada, devidamente fundamentada, e que sem aqueles itens a decisão, enfim, não é fundamentada. Enfim, obviamente não é o caso. No 315 a gente fala especificamente de decisões de prisão, mas eu digo aqui que, assim, a inserção nos últimos anos, na verdade, o nosso legislador penal e o nosso juiz penal, ele tem reforçado sistematicamente, ele tem olhado com muito mais critério e muito mais seriedade
para a necessidade de motivação das decisões judiciais, especialmente em matéria penal. Então, penso que essa decisão vem em boa hora e vem precisamente dentro desse contexto em que se olha e que se reforça a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, especialmente em matéria penal. E reforça também a importância, a necessidade e a importância de manutenção dos laços familiares para a ressocialização dos internos presos, que são fundamentais para que se alcance o objetivo final da pena. E como que a defesa de um preso pode atuar judicialmente para garantir esse direito de visitação? Olha, a defesa tem alguns caminhos aqui, tá? Caso seja cerceada, né, a defesa de visitação, em razão de uma vedação genérica ou administrativa, penso que a defesa do familiar do preso pode entrar ou com um agravo em execução, que, salvo engano, inclusive, foram os instrumentos que geraram os casos precedentes que ampararam esse julgamento da terceira sessão, ou, a depender do caso e da celeridade necessária, até mesmo com habeas corpus. E qual que é o papel do Ministério Público nesses casos? O Ministério Público deve fiscalizar, intervir ou apenas acompanhar? A meu ver, o Ministério Público é uma instituição importantíssima também na fiscalização do cumprimento dessa decisão. Não basta apenas que a decisão seja exarada, né? É necessário que ela seja fiscalizada e cumprida. E o Ministério Público tem um papel importantíssimo no sentido da fiscalização, do efetivo cumprimento dessa decisão. O Ministério Público tem um papel importantíssimo também no sentido de garantir a efetividade dessa decisão, assegurando sua aplicação, assegurando que os direitos dos presos sejam efetivamente garantidos, cumpridos, para que o objetivo, o fim último da ressocialização seja alcançado. E do ponto de vista prático, como equilibrar aí a segurança dos presídios com a manutenção desse direito à visita? Vai ser necessário analisar o caso concreto e impor restrições apenas quando realmente necessárias. Apenas quando o caso, daquele caso que se analisa, realmente recomendar uma restrição a fim de garantir a segurança do estabelecimento prisional, que, de novo, também é um dever do Estado, claro, mas é isso, a gente está falando de restrição de direitos, então não dá para a gente restringir de baseada, não dá para a gente alargar muito a restrição, a gente precisa olhar caso a caso e impor a restrição só quando, de fato, ela for necessária para que a segurança do estabelecimento prisional não seja comprometida. Caminhando aqui já para a parte final da nossa conversa, doutora, que efeitos sociais e familiares essa decisão pode trazer para o sistema penitenciário e para a sociedade como um todo? Essa decisão é muito importante justamente porque ela traz um benefício enorme para a ressocialização, para a reintegração do preso à sociedade. A gente tem vários estudos aí que demonstram claramente assim, que o preso quando ele tem o apoio da família, quando ele recebe visitas da família, quando ele mantém os laços familiares, quando ele recebe o apoio tanto emocional quanto até mesmo econômico, quando ele recebe visitas da família, quando ele não rompe os laços familiares, a chance dele voltar à delinquência é muito menor. Ou seja, o objetivo de ressocialização, de reintegração da sociedade, ele é muito mais provável de ser atingido quando ele mantém os laços familiares. E é óbvio que para manter os laços familiares, a visitação é um pilar fundamental, porque ninguém mantém laços com a família se não consegue ver, se não consegue visitar. Então, a visita é fundamental tanto para que o preso possa atravessar esse período, né, de segregação, quanto para que ao final desse período ele possa se reintegrar à sociedade. Então, para o preso, assim, o benefício é imenso. E, na verdade, para a sociedade, para nós, né, para a sociedade como um todo, é muito importante, porque pensando no longo prazo, se a pessoa consegue se reintegrar à sociedade, se o objetivo da pena de ressocialização é atingido, a pessoa não volta a delinquir. Então, a gente tem uma diminuição na violência, diminuição na criminalidade, uma diminuição, uma amenização na questão da superlotação dos presídios, uma diminuição na questão da criminalidade organizada. É um aspecto, né, da questão da criminalidade, é um aspecto, né, da questão da superlotação dos presídios, mas é algo que pode nos ajudar também, é um instrumento para a gente
combater essas questões complexas que são a criminalidade organizada, a superlotação dos presídios, a violência, enfim. É algo que é um instrumento importante à nossa disposição também para que a gente combata essas questões. Bem, e para a gente fechar, queria que você falasse qual que é a importância aí desse tema ter sido julgado sob o rito dos recursos repetitivos e qual é o impacto prático disso no sistema judicial. É muito importante justamente porque, tendo sido julgado por este rito, esse entendimento já pode e deve ser aplicado de imediato por todos os demais tribunais do país. Ou seja, todos os tribunais estaduais, TJs, e também os tribunais, os TRFs do país, e também o próprio STJ já passa a aplicar esse entendimento nos demais casos futuros, de modo que isso não vai precisar ser discutido em todas as instâncias inferiores, enfim, isso já passa a ser aplicado automaticamente para solucionar os casos futuros de imediato, de modo que a solução fica bem mais rápida, espera-se, e isso não, enfim, isso não precisa ser mais discutido em todas as instâncias para se chegar a essa conclusão. Doutora Maria Jamile, muito obrigado por essa sua participação, disponibilidade de conversar aqui com a gente no Rádio Decidente e esclarecer aí os principais pontos desse tema 1274. Eu que te agradeço, Thiago, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que nos ouvem, enfim, fico sempre à disposição e foi um prazer conversar com vocês. Bem, esse foi mais um Rádio Decidente e antes de encerrar eu lembro a você ouvinte que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.